Agora vamos para conhecer um aspecto bastante interessante de Barra de Cunhaú, que tem a ver com o período da história da aviação. Aquele período histórico, anterior à Segunda Guerra Mundial, quando a aviação ainda era muito incipiente, os aviões eram muito frágeis, mas mesmo assim, o espírito humano de sempre buscar alcançar o além, né, criou e forjou vários pilotos naqueles períodos que enfrentavam com aviões muito simples grandes distâncias. Um fato peculiar aqui no Rio Grande do Norte é que o segundo avião a sobrevoar a nossa terra foi um avião italiano, um avião Savoia Marchetti, que foi comprado por argentinos, um oficial da Força Aérea Argentina chamado Oliveiro e mais 2 companheiros. Eles decidiram então fazer um voo entre Nova York e Buenos Aires. Naquele tempo, esse tipo de voo, que não era comercial, era um voo, vamos dizer assim, para marcar um avanço na aeronáutica, eram chamados rides. Esse avião então vem desde Nova York, descendo pelo Caribe, passa pela região ali do Pará, Maranhão, Ceará, passa aqui pelo Rio Grande do Norte e não pousa em Natal. Eles não pousaram em Natal, mas pousaram em Barra de Cunhaú, aqui nesse belo rio. E onde ficou esse hidroavião? Esse hidroavião Savoia Marchetti, que era batizado como Buenos Aires, ficou aqui, exatamente nesse local. E quem sabe a história desse hidroavião? Zequinha, justamente porque seu pai, seus avós receberam aqui, tiveram contato com esses pilotos argentinos que aqui estiveram no ano de 1925. Zequinha, conta essa história pra gente, por favor. Eu menino, eu era criança, né? Meu pai contava uma história de um avião que pousou no meio do rio, né? E nisso, naquela época, em 1925, meu pai tinha o quê? Em torno de 13, 14 anos de idade, né? E nisso, quando pousou esse avião no meio do rio, ele contou que os caboclos que moravam, alguns índios, correram para dentro do mato, né? Ficaram com medo, correram para dentro do mato e se esconderam, passaram uns 3 dias, né, desaparecido da civilização. Porque aquelas casas na época que tinha aqui era casa de palha. Não existia casa de alvenaria, nem sonhar em alvenaria. Casa de barro não existia. Nem de barro batido não existia. Então a única casa de barro que tinha aqui era do meu avô, né? E as janelas da casa de barro eram feitas de palha, né? Então eram as palhas entrançadas e faziam ali, as janelas eram feitas com aquilo ali. As portas que eram feitas de madeira, né? De tábua, de coqueiro, serravam e faziam as portas de coqueiro. E nisso, quando esse avião pousou, todo mundo fechou a porta da casa e ficou dentro de casa olhando pela brecha da palha do coqueiro. Da palha, olhando lá aquele avião que estava dentro do rio. Tá entendendo? É como se diz no sertão, quando chegou os primeiros carros, lá vem a besta fera, corre. Pronto. E naquela época carro não existia aqui, não existia estrada. O meio de transporte era aquaviário, que era canoa, por isso que a minha família ganhou o nome de Família Canoa, né? Emília Canoa, Pedro Canoa, e ficou meu pai como Manuel Canoa. Porque tinha essa atividade de transporte daqui até a cidade de Canguaretama. Eram os únicos pessoas que construíram canoa, né? Eles cavavam a tora de madeira, praticamente como os índios fazem, né? Cavavam aquela tora de madeira e fizeram as primeiras canoas de Barra do Cunhaú. Então ganhou o nome de Família Canoa, né? E nisso, esse avião foi se aproximando da margem, e ficaram olhando e foram até perto, na casa do meu avô, era pertinho aqui. E eles foram a única casa que viram e bateram lá e todo mundo com medo de abrir a porta. Eles queriam água. Aí foi quando meu avô desceu, acompanhado com o meu tio mais velho, que era tio Zé, e o outro meu pai, que era Manuel. José e Manuel e meu pai, e pai Pedro, que é o meu avô. E foram até o cacimbão, tiraram água para eles, né? E eles não falavam português, né? E deu para entender que eles estavam com sede, né? E minha avó, que era uma mulher estudiosa, que era a única que sabia ler, que ensinou, quem catequizou meus tios, né? E a família toda, e os vizinhos também, que não existia escola, não existia professor, não existia nada aqui nesse lugar.
E foi quando meus tios aprenderam a ler, minha família aprendeu a ler, né? E ela disse que aquilo era um avião. Aí foi como eles respiraram aliviado, que aquilo não era nada de coisa do céu, não era nada disso, entendeu? Aí foi quando ela disse, olha, aqui eu tenho isso na cartilha. Aí mostrou uma cartilha e mostrou o desenho de um avião, não é? Aí foi quando eles ficaram sossegados, que pronto, é um avião, né? Mas os demais pessoas que moravam em Barra do Cunhaú, correram e passaram 3, 4 dias sem, foram aparecendo aos poucos, vieram olhando devagarzinho até se aproximar. Mas nesse mesmo dia o avião pegou, depois que tomaram a água, olharam a carta de navegação aérea, né? E viram que erraram. Por certo, eles erraram, voltaram o hidroavião, pegaram o voo novamente e voltaram de onde vieram. Também aí, eu não sei o final da história. Essa parte eu sei. Aparentemente, eles estavam atrasados em relação ao momento de chegar em Buenos Aires. Não pararam em Natal porque, assim, eles queriam adiantar o seu voo. E consta nos jornais antigos que, devido a uma tempestade que ocorreu, eles tiveram a necessidade de pousar aqui, mas buscaram orientação. Isso aí eu sei. Eles buscaram orientação e foi o pessoal daqui que buscou ajudar de alguma maneira. E daqui eles seguem para Cabedelo e depois eles vão fazendo sua sequência até finalmente chegarem em Buenos Aires. Passam no Rio de Janeiro, tem uma festa muito grande. Agora, que é uma coisa peculiar porque, até pela forma como as pessoas simples, humildes que aqui viviam, se diferenciaram ao ver um aeroplano pela primeira vez. E ainda mais pilotado por estrangeiros, né? Aquilo que hoje, diga-se de passagem, são frequentadores habituais aqui dessa praia, que recebe muitos turistas de outros países e que sempre saem daqui com a imagem extremamente positiva de Barra do Cunhaú. É isso. Zequinha, me fala um pouco aqui da comunidade Barra do Cunhaú, um pouco sua história e um pouco de como a comunidade vê o trabalho, vamos dizer, ecológico que você desenvolve, do apoio que você recebe da comunidade e da participação deles. O trabalho que a gente faz de ecologia, sempre normalmente a maioria valoriza, tira o chapéu, apoia, tanto que as pessoas que trabalham comigo, a minha família apoia. Porque minha família é praticamente a metade de Barra do Cunhaú, né? Porque 7 gerações em Barra do Cunhaú não é brincadeira, não é? Então o que acontece? Mas tem aquelas críticas, tem muitas pessoas que vêm de fora, que estão chegando, recém-chegado, aí vem uma certa cultura diferenciada, aí quer inovar, quer criticar aquele trabalho que a gente tem, certo? Sempre existe aquelas críticas, né? Que a gente, às vezes até para mim eu acho bom, porque eu aprendo com aquilo e vejo o perfil de cada um. E a gente vai vendo, rapaz, a nossa cultura, o nosso trabalho, a gente não pode deixar essa essência, a gente não pode perder essa essência. A gente deve continuar e acreditar no que nós somos, no que fomos e o que nós seremos, entendeu? E não deixar cair essa peteca da nossa tradição em Barra do Cunhaú. Entendeu? É isso que a gente planta. Inclusive a minha irmã é diretora do colégio estadual e ela toca muito nessa tecla, né? Ela é considerada, já passou muitas diretoras aí, mas nenhuma diretora faz o trabalho que ela faz de conscientizando, porque isso foi uma educação de berço que a gente teve, né? Da minha avó, né? A minha mãe Emília, aí gerou para meu pai, para minha mãe, entendeu? Que tem um trabalho fantástico. Muitas pessoas nativas daqui de Barra do Cunhaú. A minha mãe era o quê? Madrinha. Minha mãe é madrinha praticamente de toda a Barra do Cunhaú, né? Porque vou lá em Dona Áurea, vamos para Dona Áurea. Dona Áurea, então... Referência. Minha mãe era referência, né? Todo mundo com Madre Áurea. Muita gente tem ela aqui como uma rainha, uma santa, uma pessoa que, entendeu? Que sempre procurou, não tem padre, tem não. Dona Áurea, como é que vai ser a missa? Aí minha mãe ia ter que celebrar uma missa, entendeu? Porque ela era ministra da igreja também, entendeu? Então tudo isso, a pessoa adoecia, não tinha médico. Vamos lá para Dona Áurea que ela cura. Minha mãe tinha que se virar em médico. Com aquela fé que ela tinha, ela fazia uma oração com uma folhinha de manjerioba, uma seivazinha, e lá rezava aquela pessoa e aquela pessoa ficava boa. Chegava com febre, aquela febre passava. Chega com o pessoal mal olhado, ela curava mal olhado, entendeu? Quem chegasse doente lá em casa, ela, primeiramente Deus,
ela curava. Se você chegasse com fome, também ela alimentava, entendeu? Então era uma pessoa que todo mundo queria ser comadre, que ela fosse comadre da família. Porque tinha ali minha comadre Áurea. Então, quando ela dava aquela responsabilidade de comadre, ela tinha que assumir aquela responsabilidade. Então, eu me orgulho em estar falando isso. Ela não está presente nesse momento, está onde Deus determinou, num bom lugar onde ela está, entendeu? Mas todo mundo hoje simboliza Dona Áurea, em Barra do Cunhaú, como era a mãe de todos, né? Então, isso é uma história muito bonita, que todo mundo, se você falar em qualquer canto que você chegar em Barra do Cunhaú, todo mundo tem até pessoas que se emocionam quando você fala o nome dela, né? Então você trouxe isso um pouco dela para proteger esse manguezal que está aqui, maravilhoso, que está aqui junto a nós, que você viu sendo destruído e que junto ao pessoal aqui da comunidade, você no seu trabalho, procurou preservar e também, não só isso, replantar. Rapaz, com certeza, eu tenho quase certeza que isso aí foi algo que eu adquiri dela, né? Uma essência dessa boa vontade que ela tinha, e essa energia dela passou para mim. Zequinha, agora em relação aqui essa maravilha, porque, por exemplo, eu já fazia algum tempo que não vinha aqui e realmente eu estou vendo a diferença de estar muito mais fechado. Está muito mais fechado, muito mais... Eu vou usar uma palavra talvez não seja correta, mas é o que está me vindo à mente, arborizado, vamos dizer assim, que não é, eu sei que não é correta. Mas está muito mais fechado, isso era muito mais aberto, a gente via claros. Tem as lacunas. As lacunas. E agora está bastante fechado. Você está vendo que houve muito, a gente está recuperando ele, ele se recuperando também, porque o mangue é uma vegetação que ela também, ela se reconstitui rápido, né? Ela se regenera, né? Se regenera rápido. Me diga uma coisa, qual o tipo de mangue que existe aqui, isso aqui? Ali é ostra, viu? Observe que as raízes do mangue tá cheia de ostra também, né? Observa lá, ó. Aquilo ali nas raízes. O tipo do mangue que tem aqui é o mangue sapateiro, né? Temos aí 70% de mangue sapateiro, que é conhecido como mangue vermelho. Aí temos o mangue branco, né? Que chama-se mangue manso. Temos o mangue canoé, o mangue ratinho. Aí varia aproximadamente de 10%, 20%, 5%, a outra variedade de mangue. Mas o mangue que predomina aqui é o mangue sapateiro, que tem as raízes aéreas, né? Que chama-se mangue de raízes pneumatófera. Ele respira pelas raízes. Observe lá a raiz pendurada, tá vendo? Então... Me diga uma coisa aqui, nesse processo de preservação, que tipo de espécime marinho você percebeu nessa sua longa vivência aqui em Barra de Cunhaú que retornou para o mangue, vamos dizer assim? A ostra, né? Ó, observa ali. A espécie marinha que retornou, o caranguejo foi um aqui, o caranguejo saque, ele tanto é terrestre como marinho, né? Ele consegue passar 12 horas, né, submergido na água ou no subsolo. Mas além da espécie marinha, que está voltando para cá, o peixe-boi. O peixe-boi marinho, que ele estava em extinção, tinha desaparecido daqui, e o peixe-boi está começando a voltar novamente. Ele está sendo visto pelos pescadores, está tendo uma frequência normal, que você não via há muito tempo atrás. Exatamente. O que vinha para cá antes era o chuchu, né? O peixe-boi marinho que foi criado em cativeiro, e o chuchu vinha, outros peixe-boi também acompanhavam ele. Então, hoje o chuchu está em cativeiro novamente, está preso lá em Barra de Mamanguape. E hoje os selvagens, eles entram, não permanecem muito tempo, só no período de setembro, outubro, que tem o capim-agulha, que é o alimento do peixe-boi marinho. Aí, nesse período, tem o capim-agulha e ele se alimenta disso aí. Para quem não sabe, o chuchu, no caso que Zequinha está falando, é um peixe-boi que foi criado em cativeiro e ele foi utilizado pelo pessoal do IBAMA e ICMBio como uma espécie de guia para outros peixes-bois que, vamos dizer, não tiveram a passagem que ele teve pelo cativeiro, para virem, vamos dizer, poder comer aqui nessa área, poder se reproduzir aqui nessa área. E isso já estava praticamente, era um tipo de animal que já não era mais visível nessa região devido à caça predatória. E ao longo do tempo, você vem percebendo aqui que ele está retornando. É o caso que acontece também lá na Paraíba, na região ali
Rio Tinto. Barra do Mamanguape, Rio Tinto, que também está sendo novamente visto com mais frequência essa figura que é tão interessante, que é o peixe-boi, né? Ou o manatico também, como era conhecido. Não é isso? Exatamente. Me diga uma coisa, em termos de peixe, o que voltou, você percebeu que voltou aqui com esse trabalho de preservação, com essas mudanças que ocorreram aqui na região? O robalo, a pescada amarela, a tainha, tudo isso aí voltou com muita força, a carapeba. Agora, o que é mais importante de tudo isso é uma espécie, né, de marinha, que ele só vai, esse animal, ele só vai no local que é preservado, praticamente 100% de preservação, e não tem nenhum tipo de poluição. É o cavalo marinho, certo? O cavalo marinho é uma espécie que está em abundância, tem muitos cavalos marinhos aqui se reproduzindo constantemente. Então isso para nós é muito bom, porque a gente está sabendo que o ambiente está altamente preservado. Ou seja, ele funcionaria, vamos dizer assim, como uma espécie de termômetro, mostrando que o trabalho desenvolvido nesse local está sendo da forma mais correta possível. Exatamente, o cavalo marinho é uma espécie de termômetro que mostra como o local se encontra. Se está bem, ele aparece. Se não está bem, se você não encontrar cavalo marinho, ali você vai ver que aquele local já está começando a ficar, não está ficando bom, entendeu? Não está preservado. Mas aí, graças a Deus, o cavalo marinho está aqui em abundância agora. Aqui temos água de 3 rios, né? O rio Cunhaú, que significa... Cunhã significa mulher. E U é rio, né? Água, fluente. Então, Cunhã-U, mulher do rio, ou mulher das águas, né? Curimataú, o rio Curimataú é o rio predominante. Ele nasce em Santa Rosa, na Paraíba, a 110 quilômetros daqui, e deságua exatamente aqui nesse ambiente também. Mas aí, Curimataú significa rio de peixe grande. Curimatã é peixe, Curimataú é rio de peixe grande. Aí vem o rio Guaratuba, o rio Guaratuba mais adiante, que é um rio também muito preservado, que significa canto do lobo. Guará, tuba. Tuba, canto. Guará, lobo. Significa Guaratuba, canto do lobo. Esse aqui é o capim-agulha, né? Foi embora. Esse capim-agulha, ele vai crescer a época do ano, ele vai até lá na margem. Então o rio, quando ele vai enchendo, ele chega a 2 metros, ele inunda tudo isso aí, ó. Certo? O capim-agulha lá, tá vendo? Por isso que dá o nome de capim-agulha, porque ele parece uma agulha. Ó, a pontinha dele, ó. Certo? Observe que ele... Então isso aí é o alimento primordial do peixe-boi. Né? Ele agora está pequeno, está começando agora a florar. Né? Essas ramalhetas aqui vai crescer, ó. Ela vai vir para cá, ó. Vai crescer, vem até aqui. E aí o peixe-boi, quando a maré enche, vem. É por isso que o peixe-boi tem que ter muito cuidado com ele, porque quando a maré seca, ele fica empolgado comendo capim-agulha. Aí quando pensa que não, a maré está seca, ele fica encalhado. Então a gente tem que ter muito cuidado com o peixe-boi para ele não ficar encalhado. Né? Então essa área aqui é a área de pasto do peixe-boi, vamos dizer. É uma área de pasto do peixe-boi e também do chama-maré. Chama-maré é um caranguejo que ele não cresce muito, que o macho tem uma garra grande e a fêmea tem 2 garras pequenas. O macho corta a bananinha do mangue e a fêmea se alimenta daquele néctar da banana, né? Isso aqui a gente vai mostrar quando chegar perto. Quer dizer, no caso, o macho e a fêmea, nessa questão da alimentação desse tipo de caranguejo, eles interagem para haver a alimentação correta. Exatamente. Esse caranguejo
chama-maré, ele se adapta exatamente num solo arenoso. Não é? O que se adapta na solo de lama, de massa orgânica, é o caranguejo-sá. Entendeu? Vamos dar uma olhadinha lá, né? Vendo a garra dele como é alta? É grande, né? E a perninha, a pata pequena, tá vendo? Ó? Ele se alimenta com essa pequenininha e essa grande, ele corta. Essa aqui serve para ele tanto pegar a fêmea e perfurar a bananinha. Vamos pegar a bananinha. Observa aqui. Tá vendo aqui? Ele perfura. Aqui, ó. Vamos lá. Ele quando ele está na terra, né? Ele dá essas furadinhas. Eu vou pegar uma que já está furada, que ele já furou. Deixa eu ver se eu vejo algum aqui. Pronto. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Você pode filmar isso aqui? Você vê que ela está toda perfurada por ele, ó. Ó, vendo aqui? Uma outra aqui, ó. Vendo, ó? Ele já perfurou. E a fêmea já se alimentou, você vê que ela está murcha, diferente da outra. Você vê a proporção do que ele já sugou, não é? A fêmea já se alimentou. Então ele agora não quer pegar ela porque já deve estar alimentado, certo? Então eu vou soltar ele aqui agora, para você ver. Depois eu vou pegar uma fêmea. Isso aqui é um macho. Pronto. Ele já entrou na toca. Viu ele entrando na toca? Viu não? Não vi, mas Ele entrou aqui, olha lá. Pode olhar que ele tá ali, ó. A perninha dele lá dá pra você perceber. Vou pegar uma fêmea agora. ele é muito rápido mesmo. Na hora que a gente viu ele. Vou tentar pegar a fêmea. Ó, baixinho aqui. Ó. As duas patinhas, tá vendo, ó? Deixa eu sair isso. O macho tem aquela garra grande. E a fêmea tem essa garra pequenininha. Então ela não consegue furar a bananinha. Exato, ela depende do macho para se alimentar. Por que ele ganha o nome de chama-maré? Porque ela vai entrar na toquinha ali. Essa toca ele vai entrar na toca. Ó. Bem, ela ganha o nome de chama-maré porque ele faz isso quando a maré começa, a maré está vazando. Observe lá que a corrente está descendo, né? Ó, do rio. Observe que a corrente está descendo. Quando a maré começa a encher, todos eles saem da toca. Você vê que a maré está baixando, estão tudo quieto. Se a maré começa a encher, ele sai da toca e faz desse jeito com a garra. Mostrando a garra. Então, o nativo vê isso e diz, a maré começou a encher. Porque o chama-maré, ele não está fazendo isso porque está chamando a maré. Ele sabe que a maré começou a encher. Mas acontece que ele está fazendo isso porque antes que a maré inunde tudo isso aqui, ele quer alimentar a fêmea e acasalar. Ele está fazendo isso para mostrar a garra maior, que a fêmea procura aquele que tem a garra maior. Porque sabe que tem alimento garantido. É aquele que vai cortar a bananinha dela, para ela se alimentar. É por isso que essa formalidade, essa maneira dele fazer isso, não é porque está chamando a maré, não. Entendeu? É exatamente para alimentar a fêmea e mostrar que ele quer acasalar e está mostrando a garra dele, que já dá para cortar uma bananinha.
Entendeu? Não posso deixar de dizer uma coisa. Realmente, nesse sentido, o tamanho conta, né? É, o tamanho conta. Esse aqui é o mangue canoé. Né? O mangue canoé, observe, quando chove assim, realmente alguns insetos vêm e corroem um pouco as folhagens. Observe que esse aqui foi corroído. Não é? Porque choveu. Mas porque você diz, não, mas por que o inseto, porque choveu? Não, é porque essa espécie de mangue, ele consegue captar sal da maré, o salito, e deixa as folhagens repletas de sal, exatamente para se proteger de pragas também. Né? Ele tem o poder de captação de sal. Já o mangue, esse mangue aqui, já é outra espécie. Observe a diferença desse mangue aqui para esse. Esse é o sapateiro. A única você que se alimenta dele é o escargot do mangue. Aqui, ó. Escargot do mangue. Não é? Isso é uma delícia, é afrodisíaco, certo? Muito bom. O alimento, põe numa caldeirada de primeira, certo? Vai para o mesmo lugar. Aqui, ele se alimenta, vai se alimentando disso aqui. Não é? Então esse, deixa eu ver se eu consigo localizar, uma folha que a chuva não tirou o sal. Foi embora. Foi embora. Show de bola. Observe aqui que esse é o mangue canoé, que tem aquele que tem o poder de captar o sal para se proteger das pragas, né? Essa espécie de mangue, a gente tem hoje 7.000 aproximadamente hectares de mangue e só 10% a gente tem dessa espécie. 70% é o mangue sapateiro, entendeu? Aí vem o mangue manso, o mangue ratinho, que a gente vai encontrar mais lá adiante, não é? Uma aula, né? Ave Maria, uma aula de primeiríssima qualidade. Foi embora. É a única espécie de caranguejo que consegue subir numa árvore. Ó, você viu que ele já... Então é um caranguejo violento, rápido, voraz. Né? Tanto ele desce na raiz do mangue. Ele é todo espinhoso também. É. Isso ele tem, esse aqui são sensores que ele tem, né? Ah, não é espinho? Não, defesa? é como fosse pelos, mas é de sensibilidade. Né? Eles são sensores, tudo isso aqui são sensores. Para ele ter a sensibilidade do que se mover, ele, se for alimento, ele capta para se alimentar. Né? É um caranguejo, é uma espécie de caranguejo muito predador ele. Né? Ele é macho ou fêmea? Dá pra ver? Esse é macho. Ele é macho. Né? A fêmea, normalmente, ele tem poucos sensores. Esses pelos aqui são menos, que é para não atrapalhar o desenvolvimento da ova. Não quer entrar aí.
Foi embora. Se reproduz em grande quantidade? Ele se reproduz em grande quantidade. A proporção dele é... Ele produz aproximadamente de 20, cada desova, uma média de 4.000 a 6.000 cada desova. E sobrevivência dos que se reproduzem em torno de 10%. E não tem medo não, passou nas O cara tem pernas. como pegar um lugar. Não quer entrar aí. Foi embora. Show de bola. Não quer entrar aí. Então médio. Como é que ele sabe, Zequinha, que aí tem um caranguejo? É. Pro leigo entender que aí Bem, tem um caranguejo. quando o pescador, ele experiente, ele percebe por conta do rastro do caranguejo. Certo. E dependendo do local, ele já sabe se é macho ou se é fêmea, não é? Do espécie, o sá. Não é? Ó, Essa espécie dá essa vantagem pro pescador ou todas dão algum tipo de informação assim? não, pelo rastro, alguma coisa? essa espécie, a vantagem, em que sentido? E, por exemplo, dele ter o conhecimento que ali tem um caranguejo sá. Que Não, pode... é isso que eu estou falando. Ele sabe que quando tá os rastros fresquinhos, Uhum. um rastro que está há pouco tempo, ele sabe que ali tem um caranguejo. Certo. Se aquela toca tiver um rastro antigo, já pela chuva, já tá. Aí ele vê que aquela toca está abandonada, ele não tem caranguejo. Certo. Já tá aqui, viu? Um macho. Ele conheceu pelas pernas do bicho, né? Coisa, gente. Que experiência fantástica. Ele fica se alimentando lá? Não, ele sobe, pega a folha, que esse é herbívoro, né? Vamos dar uma lavada nele? Vamos dar uma lavada ali na água? Olha que natureza exuberante, fantástica. Olha só. A desembocadura do rio. Aqui na Barra do Cunhaú, tranquilo, calmo. Olha a quantidade, né? Caranguejo. Ó. Solta ele aí, ó. O sá. Esse é o saco. Esse é um filhote, né? Ele chega a que dimensões e que Ele peso? chega a pesar 600 a 800 gramas, chegando a viver 12 anos. Esse aí simplesmente deve ter aí uns 5 meses, 5, 6 meses de vida. É no jovem, né? Ele fica muito maior, não? Chega a ficar isso. Aproximadamente. Um diâmetro assim de 20 centímetros. Então esse ainda é um bebê. É um bebê, é isso que eu tô falando. Ele é um filhote, né? Ele pegou na margem, né? Que é pra você não melar ali os pés. Porque se for entrar, a gente encontra grande, né? Mas pra você dificultar, deixa eu cortar aqui, pegar aqui uma folha. Observe que a carapaça do caranguejo, ela tá tendo quase se aproximando o aspecto, a coloração da folha. Não é? Dá para perceber? Sim. O alimento dele é esse aqui. Ele é herbívoro. Com essa pata aqui, essa é a defesa dele. Ele não corta. Observe. Aqui tem um gancho. Essa aqui é uma tesoura, que é com que ele corta a folha, ó. Ó. Se alimenta. Não é? Ele já ia lavar para a boca. Como eu estava a falar, os olhos do caranguejo fechou, tá vendo? As anteninhas. Para proteger, porque ele tem a sensibilidade de enxergar 360 graus. Se eu vou por trás, observe, preste atenção. Vou tentar tocar no olho dele por trás. Ele fecha. Se eu vou pela lateral, também ele fecha. Se eu vou pela outra lateral, ele fecha também. Se eu vou pela frente,
também ele fecha, ó. Menos por trás, né? Por trás ele não consegue enxergar, né? Por baixo. E é onde normalmente ela captura. É. Então outra coisa interessante, ele é macho. O macho tem pelos nas pernas. Ó, pelos. A fêmea é depilada, não tem pelos. É assim, ó. Toda a perna mindinha do macho é lisa como todas as pernas da fêmea, né? A fêmea tem uma couraça que abrange o peitoral toda bem larga, que é para proteger a ova. Aquilo ali vai proteger a ova para que aqueles náupios não estourem, porque ali se perder um náupiozinho daquele, perdeu um caranguejo, né? Então ela protege a ova e também não tem pelos nas pernas para não machucar os náupios, porque aí não vai desenvolver a ova. A ova fica aproximadamente 2 a 3 centímetros de altura, aonde a fêmea vai andar na pontinha dos pés, das pernas, né? Para não encostar no chão, para o solo não afetar na areia. Então ela vai andar na pontinha das pernas, né? E se ela anda na pontinha das pernas, ela tem que esticar as pernas, né? Ela vai ter que esticar as pernas. E essas pernas esticadas, esses pelos furaria os náupios. Então a natureza é sábia e faz com que a fêmea não cresça pelos nas pernas, né? Todos os órgãos do caranguejo, pernas, patas, tudo isso aqui se regenera. No período de acasalamento eles perdem muito isso aqui. Ela solta como um rabo de uma lagartixa. Já ouviu falar que o rabo da lagartixa perde e nasce outro? Mesma coisa é as pernas do caranguejo e as patas. Até mesmo a couraça do caranguejo, se quebrar e não afetar o organismo dele, ele sobrevive e depois vai nascer outro casco, outra carapaça, se regenera. O que não se regenera é os olhos, como eu lhe mostrei, e os órgãos reprodutores. Esse aqui é o macho, né? Como eu falei. O macho, ele tem essa proteção para proteger os órgãos reprodutores. Não se regenera. Se ele perder um, também não vai nascer outro. Mas não se preocupe não, que ele não vai ficar inutilizado. Ele tem um estepe. Ele tem uma reserva. Ele tem 2 pênis, o caranguejo. Ele fecunda a fêmea tanto como com os 2, como também se tiver um. Mas é muito raro ele perder um, porque sempre está protegido. Vamos observar aqui. Aqui ele vai abrir, certo? Observe que ele abre, ele está com vergonha, mas dá para você perceber aqui, ó. Um, tá vendo aí, ó? O outro, 2. Certo? Agora ele fecha normalmente e vai, mostrou e vai embora. Aí, maravilha. Conhecemos hoje um pouco do manguezal aqui na praia de Barra do Cunhaú, aqui no litoral sul do estado do Rio Grande do Norte. E a gente vai soltar ele na toca, né? Porque senão ele vai... Vamos ver aqui, vamos soltar ele no local certo. Você vê aqui. Não quer entrar aí. Foi embora.
replantado. Olha aqui. Viu, rapaz? Isso aqui tudo replantado. Na ponta. E lá pra dentro também. Aquela ali é a comum. Ali é a comum. Você vê, tem um bico preto. A garça real tem um bico dourado. Olha azul. Olha a azul lá. Olha a azul. É branca, né? Meus amigos, nós estamos aqui na balsa, no Rio Catu, na divisa entre as praias de Barra de Cunhaú e Cibaúma. Cibaúma é uma pequena comunidade que no passado foi um quilombo. Correto, meu irmão? Aqui foi um quilombo e hoje é um local que tem uma beleza, que continua a ter uma beleza excepcional, como vocês podem ver. Tem a tradicional travessia com as balsas, os balseiros aqui do local. E daqui nós vamos seguir então em direção à Pipa, a exuberante e badalada Praia da Pipa. Pessoal, nós estamos entrando aqui na rua principal da paradisíaca Praia da Pipa, badaladíssima praia do litoral sul do estado do Rio Grande do Norte. Essa avenida aqui é conhecida como Broadway, porque à noite os bares abertos, as lojas abertas, então as pessoas circulam por aqui. E quem quer ver e ser visto, vem para cá. E aqui você tem várias lojinhas, várias outras pequenas entradas com outras lojas, pousadas, restaurantezinhos bem transados. Aqui mais ruas com bares, restaurantes, com pousadas. E aqui a pessoa passa o tempo, esquece das horas, fica bem à vontade. É um local onde a vida circula mais lentamente, né? As pessoas circulam mais lentamente, há mais aquela tranquilidade e também é uma área comercial muito intensa. Pipa, ela não se resume apenas a esse local, a essa avenida aqui. Há muitas outras ruas adentrando com várias pousadas. Pipa é um lugar para você conhecendo lentamente, na essência. Você vai entrando aqui, vai visitando um local, vai fazendo dar uma entrada num desses becos, uma ruela dessa, e pode encontrar bares muito, muito interessantes, bem transados. Então tem muita coisa boa em Pipa nessa área. Agora vamos direto para a praia.
Pretendia-se aqui construir um templo dedicado a uma das muitas divindades. Deve esse jato para trás, um palo. Morena, sou cangaceiro, sou cabra e lampião. Aqui na paveadeira é a minha profissão. Mas também meus cachados, chamei de show, baiano. Chamei de show, baiano. Oi, 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 oi. Chachado, chachado, moreno, chachado, lançadão. Chachado, chachado, moreno, cabra de lampião. Sou cangaceiro do norte, das capitais de sertão. Eu já nasci cangaceiro do bando de lampião. Oi, 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 oi. Chachado, chachado, moreno, chachado lá do sertão. Chachado, chachado, moreno, chachado de lampião. Chachado, chachado, moreno, chachado lá do sertão. Chachado, chachado, moreno, chachado de lampião. Queria isso e aquilo, um quilo mais aquilo, um quilo menos disso. E é disso que eu preciso, não é nada disso. Eu quero é todo mundo nesse carnaval de fogo. Eu quero é botar todo mundo. E aí? Botar pra gemer. Eu quero é botar. Eu boto na rua, ginga, pra dar e vender. É isso aí. Salve, salve todos os netos. Salve, salve o Dia Internacional da Diversidade. E nós estamos botando o nosso bloco na rua há 10 anos. Salve, salve.
salve para quem não sabe. Esse ano a gente comemora 10 anos de programa Cultura Viva. Uma salva de palmas para o Boinho Antropológico que foi feito no Brasil.